Para idosos, é extremamente importante tomar certas vitaminas antes de dormir, pois, caso contrário, o processo de atrofia do tecido muscular progredirá continuamente. Diariamente, durante cada noite, ocorre uma diminuição imperceptível da massa muscular e a grande maioria dos idosos frequentemente não compreende as verdadeiras razões para este fenômeno. Após os 60 anos de idade, a perda anual de força muscular pode atingir 3%. Notavelmente, isso não é uma consequência inevitável do próprio processo de envelhecimento, mas sim devido à deficiência de um elemento crucial, tomado logo antes de dormir, ou seja, complexos vitamínicos adequados. O tempo avança implacavelmente, e assim que essa degradação muscular oculta atinge um ponto crítico, as consequências vão além da simples fraqueza. O risco de quedas aumenta, a probabilidade de fraturas cresce, a independência é perdida, e então a situação pode piorar significativamente. A verdadeira ameaça reside no fato de que uma parcela significativa de idosos não consome as vitaminas necessárias, especialmente à noite, quando seu impacto atinge a máxima eficácia. Os dados estatísticos são bastante eloquentes. De fato, 93% dos adultos com mais de 65 anos sofrem de deficiência de pelo menos uma das 7 vitaminas essenciais, destinadas a proteger o tecido muscular durante o repouso noturno. Para aqueles que já completaram 60 anos, a ausência desses elementos vitais pode ser um fator determinante para saber se conseguirão manter a capacidade de se locomover de forma independente ou se precisarão de ajuda externa nos próximos 5 anos. Neste material, será apresentada uma revisão detalhada das 7 vitaminas mais eficazes, que são fortemente recomendadas para idosos antes de dormir. Esses nutrientes são apresentados em ordem crescente de importância, com base em descobertas científicas surpreendentes, das quais, aparentemente, 99% dos idosos não têm conhecimento. Cada uma das vitaminas mencionadas desempenha um papel excepcionalmente importante na prevenção da atrofia muscular noturna. Além disso, estudos demonstram convincentemente que a ausência da vitamina número 1 na dieta pode levar a um aumento de mais de 100% na perda noturna de massa muscular. Esta afirmação não é um erro de digitação ou um exagero. Todos os fatos aqui apresentados são respaldados por dados científicos inquestionáveis e não por hipóteses, e baseiam-se nos resultados de estudos revisados por pares realizados com idosos. Passemos à vitamina número 7. Em sétimo lugar na nossa lista está o magnésio, um mineral que, talvez, tenha sido injustamente subestimado ao longo da vida no contexto da recuperação muscular. O magnésio não é apenas mais um suplemento alimentar. Ele é um componente fundamental do sistema complexo de recuperação muscular noturna. No entanto, é crucial considerar um detalhe. A maioria das formas de magnésio caracteriza-se por baixa biodisponibilidade. Para alcançar o efeito máximo, é necessária uma forma específica, o glicinato de magnésio. É esta variedade que consegue penetrar eficazmente a mucosa do trato digestivo e alcançar as fibras musculares durante o sono. Sua ação pode ser metaforicamente descrita como um sinal calmante que ajuda a aliviar a tensão nos músculos. Mas o que é ainda mais significativo, o magnésio ativa toda uma família de enzimas no tecido muscular que desempenham um papel fundamental na estabilização da hidratação celular e na otimização do uso de oxigênio. Na ausência deste mineral, as fibras musculares tornam-se suscetíveis à tensão, cãibras e desidratação, o que inevitavelmente leva ao seu enfraquecimento, especialmente durante a noite. Os resultados de um estudo conduzido na Universidade de Palermo demonstraram convincentemente que idosos com mais de 65 anos que tomaram 250 ml de glicinato de magnésio diariamente antes de dormir por 3 meses registraram um aumento significativo de 34% na função muscular matinal. Este mesmo grupo de participantes do estudo também relatou uma notável redução na frequência de cãibras noturnas nas pernas
diminuição da rigidez nas articulações e uma melhoria geral na qualidade do sono. Surge a pergunta natural: por que o período noturno é tão crucial para a ingestão desses suplementos? A resposta é simples. É durante o sono que o tecido muscular do corpo entra em uma fase ativa de recuperação e regeneração. É nesse período que o sistema nervoso parasimpático, responsável pelos processos de recuperação e regeneração, assume o papel principal e o magnésio atua como seu combustível essencial. Com uma quantidade insuficiente de magnésio, toda esta fase crucial de recuperação noturna é retardada, e com o tempo, tal atraso leva inevitavelmente a uma perda significativa de massa muscular. A solução para este problema é bastante simples. Recomenda-se tomar glicinato de magnésio aproximadamente 30 minutos antes de dormir, com um pequeno copo de água morna. É importante notar que ele deve ser consumido separadamente de alimentos, amêndoas, espinafre ou multivitaminas complexas. Apenas o glicinato puro. Este mineral é uma das ferramentas mais subestimadas na luta contra a atrofia do tecido muscular durante o repouso. Em sexto lugar no nosso ranking está a vitamina B12. Esta vitamina desempenha um papel fundamental na nutrição do sistema elétrico dos seus músculos. Sem ela, os sinais nervosos que vêm do cérebro não conseguem ser transmitidos eficazmente pelas fibras nervosas para informar os músculos sobre a necessidade de movimento, recuperação ou crescimento. Isso se torna um problema particularmente sério durante a noite. Com a idade, o nível de ácido gástrico, necessário para a absorção de B12 dos alimentos, diminui. Isso significa que, mesmo com o consumo regular de carne ou a ingestão de multivitaminas, o corpo pode não receber quantidade suficiente desta vitamina. A deficiência de B12 é frequentemente chamada de destruidor silencioso da força muscular. Inicialmente, a pessoa pode não sentir nenhuma mudança. Então, um dia, ela percebe que as pernas ficaram pesadas, a coordenação dos movimentos foi prejudicada e há uma sensação de estar andando em cimento pegajoso e molhado. É assim que este processo começa. Um estudo em larga escala conduzido na Universidade Tufts revelou que 39% dos idosos que sofriam de fraqueza muscular também apresentavam deficiência de B12. Outro relatório, publicado na renomada revista Neurology, mostrou que idosos que tomaram altas doses de metilcobalamina, uma forma ativa de B12, notaram uma melhoria de 49% na coordenação neuromuscular em apenas 8 semanas. O horário da dose também tem um significado substancial. Ao tomar B12 à noite, especialmente na forma sublingual ou líquida sob a língua, ele contorna o sistema digestivo e contribui para a recuperação dos nervos durante os ciclos de sono mais profundos. É nesse período que o corpo realiza a manutenção neurológica, e é então que a B12 traz o maior benefício. Se você tem mais de 60 anos e não toma metil B12 antes de dormir, seu sistema nervoso pode enfraquecer imperceptivelmente, levando consigo o controle muscular. A maneira mais simples é colocar um comprimido de metil B12 na dosagem de 1005 mcg sob a língua 1 hora antes de dormir. Deixe-o dissolver completamente, não é necessário água. Isso é suficiente para acordar com uma marcha mais confiante, reflexos mais rápidos e uma melhor conexão entre o cérebro e os músculos. Pronto para o próximo item? Porque a vitamina número 5 é aquela que talvez lhe disseram que era exclusivamente para a saúde óssea. Mas essa afirmação é perigosamente incorreta. Em quinto lugar está a vitamina D3. A maioria das pessoas acredita erroneamente que a vitamina D é importante apenas para o sistema ósseo. Mas, para aqueles com mais de 60 anos, essa crença pode custar massa muscular real. O fato é que a vitamina D3 não é apenas uma vitamina. É um hormônio que ativa genes dentro das suas fibras musculares. Esses genes são responsáveis pelos sinais que informam o corpo sobre a necessidade de construir novos tecidos, acumular energia e resistir à degradação. Sem D3 suficiente,
Esses genes permanecem desligados e seus músculos encolhem mais rapidamente. O que é pior? Níveis baixos de D3 desativam suas fibras musculares de contração rápida. Aquelas que são criticamente importantes para manter o equilíbrio, subir escadas e ter a reação rápida necessária para prevenir quedas. Um estudo randomizado e controlado, publicado no Journal of Clinical Endocrinology, mostrou que idosos que tomaram 2.000 unidades internacionais de D3 diariamente por 12 semanas aumentaram a força dos membros inferiores em 18%. Outro estudo conduzido na Suíça revelou que pessoas com os níveis mais baixos de D3 eram 2 vezes mais propensas a sofrer de perda de massa muscular, grave o suficiente para necessitar de auxílio para a locomoção. O problema é que o nível de D3 diminui durante a noite se suas reservas no sangue são insuficientes, e é exatamente nesse momento que sua presença é mais importante. À noite, seus músculos passam por um processo chamado síntese proteica. É nesse momento que o D3 sinaliza as suas células para absorver aminoácidos e reparar tecidos. Se o D3 estiver ausente, esse processo de recuperação nunca ocorre. Assim, a cada manhã você acorda sentindo-se mais fraco do que no dia anterior. No entanto, há um detalhe importante. A vitamina D3 demonstra máxima eficácia durante a noite, especialmente em combinação com gorduras saudáveis. Tomá-lo após o jantar, por exemplo, com uma colher de pasta de amendoim ou até mesmo um pequeno pedaço de abacate, pode aumentar sua absorção em mais de 60%. Torne isso uma parte inseparável de sua rotina noturna. Uma pequena cápsula mole de D3, tomada com um pouco de gordura, pode ter um impacto muito maior na preservação da sua massa muscular do que todos os elásticos de resistência e shakes de proteína do mundo. Se o sinal hormonal estiver ausente, o processo de construção de novos tecidos simplesmente não ocorre. A vitamina número 4 é aquela que mantém seus músculos funcionando, e a maioria das pessoas nem sequer suspeita de sua existência. Em quarto lugar está a vitamina E. Muitos consideram a vitamina E útil exclusivamente para a pele, mas para idosos, ela atua mais como uma armadura para os músculos. Esta vitamina oferece proteção ao tecido muscular contra o dano real que ocorre à noite, o estresse oxidativo. Este é um processo no qual moléculas instáveis, conhecidas como radicais livres, atacam células saudáveis, e suas células musculares são algumas das mais vulneráveis. Durante a noite, seu corpo entra em modo de recuperação profunda, e esse processo de recuperação causa inflamação. A vitamina E atua como um escudo. Ela envolve suas células musculares e bloqueia esses golpes inflamatórios, prevenindo danos irreversíveis. Sem ela, as membranas dos seus músculos se degradam mais rapidamente, a recuperação é retardada e sua força começa a desaparecer imperceptivelmente. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que idosos com maior consumo de vitamina E demonstraram 27% melhores indicadores de desempenho físico, incluindo força de preensão e velocidade de caminhada. Outro estudo, conduzido na Universidade de Arkansas, revelou que a ingestão de 400 unidades internacionais de tocoferol natural antes de dormir reduziu significativamente os marcadores noturnos de dano muscular em idosos. No entanto, nem todos os suplementos de vitamina E são igualmente eficazes. Você precisa da forma natural e não da sintética, e deve tomá-la em jejum, aproximadamente 1 hora após a última refeição, o que torna o período noturno ideal. É nesse momento que seu corpo entra na fase de sono profundo e modo de recuperação total, e é então que o estresse oxidativo causa o maior impacto. Uma cápsula mole, tomada logo antes de dormir, pode, com o tempo, melhorar visivelmente sua força, especialmente se você estiver se recuperando de atividades físicas ou lesões. Você não sentirá um efeito imediato, mas em algumas semanas notará que a dor diminuiu, o equilíbrio está mais estável e os músculos não se cansam tão rapidamente. Esta é a força invisível da verdadeira vitamina E. A seguir, a vitamina número 3
É um impulsionador metabólico oculto e elimina discretamente a perda de massa muscular durante o sono. Em terceiro lugar está a vitamina B6. Você provavelmente já viu a B6 em listas de multivitaminas e talvez a tenha considerado não tão importante. No entanto, para idosos, a B6 é como a chave que liga o seu motor muscular à noite. Sem ela, seu corpo não consegue processar proteínas de forma eficaz. Não importa quanta carne, ovos ou shakes de proteína você consome. Se o nível de B6 estiver baixo, essa proteína permanece não utilizada e seus músculos continuam a encolher. O que diferencia a B6 é sua capacidade de ativar o metabolismo de aminoácidos dentro das células musculares. Isso significa que ela ajuda a converter a proteína alimentar em tecido muscular real. Um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition mostrou que idosos com níveis mais altos de B6 no sangue mantiveram 22% mais massa muscular magra durante um período de 3 anos do que aqueles com níveis baixos. Isso demonstra seu efeito protetor a longo prazo contra a atrofia relacionada à idade. Outro estudo conduzido na Universidade Tufts revelou que suplementos de B6 ajudam a retardar a taxa de degradação da proteína muscular durante o sono em até 18%. Isso se explica pelo fato de que, à noite, seu corpo entra em um estado anabólico, um estado de recuperação e reparo. A B6 não apenas apoia esse processo, ela o torna possível. A forma mais eficaz de tomar B6 é na sua forma P5P, que é uma forma ativa diretamente assimilada pelo corpo. Recomenda-se tomá-la separadamente, aproximadamente 60 minutos antes de dormir, de preferência com água. É importante evitar tomar com alimentos, pois a comida pode reduzir a janela de absorção, especialmente em idosos com digestão mais lenta. Os efeitos não serão notados instantaneamente, mas em algumas semanas você começará a notar uma melhoria na recuperação, um pouco mais de resistência pela manhã e uma manutenção ou até mesmo ganho mais fácil de massa muscular magra. Isso é o que a maioria das pessoas considera impossível após os 65 anos, mas não é o caso quando a B6 está trabalhando para você. A próxima, vitamina número 2, representa um composto que induz o sono e restaura os músculos, do qual seu corpo precisa desesperadamente. Em segundo lugar está a vitamina C. Talvez lhe disseram que a vitamina C é necessária para combater resfriados. No entanto, a verdade é que a vitamina C é um dos compostos mais subestimados para a cicatrização muscular em idosos, e o melhor momento para sua ação é logo antes de dormir. A razão é a seguinte: a vitamina C é criticamente importante para a produção de colágeno. O colágeno é a proteína que une seus músculos. Sem colágeno suficiente, suas fibras musculares tornam-se frágeis. Elas se rompem facilmente, recuperam-se lentamente e, o que é pior, perdem sua densidade. É aí que começa a sarcopenia, uma condição na qual a massa muscular desaparece devido ao envelhecimento. Um estudo marcante publicado no British Journal of Nutrition mostrou que idosos com o maior consumo de vitamina C tiveram um risco 67% menor de perda de massa muscular. Isso é um indicador bastante significativo. Outro estudo conduzido na Universidade Estadual de Oregon revelou que mesmo uma leve deficiência de vitamina C resultou em uma redução de 25% na síntese de colágeno em apenas 2 semanas. Isso significa que seu corpo não é capaz nem mesmo de reparar os danos musculares que ocorrem naturalmente durante o dia. E quando seu corpo se recupera mais? Durante o sono profundo. É por isso que a ingestão noturna de vitamina C é tão eficaz. Tomá-la antes de dormir ajuda a saturar seus tecidos com a matéria-prima necessária para a recuperação das fibras musculares. No entanto, nem todas as formas são iguais. A vitamina C tamponada, ou as formas lipossomais, são mais suaves para o estômago e são melhor absorvidas durante os ciclos de sono. Deve ser tomada em jejum, pelo menos 1 hora após a última refeição. 1 grama geralmente é suficiente.
Você notará menos dores, melhor mobilidade articular e um tecido conjuntivo mais forte em apenas algumas semanas. Seus músculos não apenas pararão de se degradar, eles começarão a cicatrizar mais rapidamente do que em muitos anos. E se você toma colágeno ou proteína antes de dormir, a vitamina C ativa suas propriedades benéficas. Sem ela, eles não funcionam. Agora chegamos à vitamina mais importante de todas. Apenas sua ausência dobrava a perda noturna de massa muscular e 99% dos idosos não a tomam corretamente. A número 1 é a vitamina K2. A maioria das pessoas nunca ouviu falar dela, e, no entanto, a vitamina K2 é a vitamina mais importante que os idosos precisam à noite se quiserem parar a atrofia muscular. Por quê? Porque o K2 controla para onde o cálcio é direcionado no seu corpo. Sem K2, o cálcio vai para as artérias e não para os ossos ou músculos. Isso cria um desastre duplo: artérias endurecidas e músculos enfraquecidos. Mas quando você toma K2, algo incrível acontece. O cálcio é redirecionado para a matriz óssea e muscular, onde fortalece tanto a estrutura quanto a função. Um estudo recente na revista Nutrients mostrou que idosos que tomaram suplementos de K2 por 12 semanas notaram um aumento de 55% na eficiência mitocondrial em suas células musculares. Isso significa que seus músculos queimavam energia de forma mais eficiente, trabalhavam por mais tempo e resistiam à fadiga. Outro estudo da Universidade MRI mostrou que suplementos de K2 melhoraram a força dos músculos das pernas em 37% em idosos sem alteração em sua dieta ou atividade. A descoberta mais chocante: em indivíduos com deficiência de K2, a degradação muscular noturna dobrava. É o quão poderosa é esta vitamina. Não se trata apenas de absorção, é sobre direção. A vitamina K2 orienta seu corpo, indicando exatamente onde os minerais devem ser depositados. E sem ela, você perde a própria base da densidade e coordenação muscular. A forma mais eficaz é a MK7, uma versão de longa duração que permanece na corrente sanguínea por até 72 horas. No entanto, para a absorção adequada, ela deve ser tomada com gordura. A maneira mais eficaz é tomar uma cápsula com uma pequena colher de óleo de coco ou amendoim, logo antes de dormir. É nesse momento que seu corpo inicia o processo de redistribuição de minerais. É então que seus ossos e músculos se recuperam ativamente. E é então que o K2 começa a mostrar sua eficácia. Se você tem enfrentado fraqueza muscular ocasional, cãibras ou má recuperação após atividade física, mesmo com uma alimentação completa e exercícios regulares, tudo isso pode estar relacionado à deficiência de K2. A maioria dos idosos não apenas sofre com sua falta, eles nunca a tomaram corretamente. Mas assim que você começar, a diferença será perceptível. Suas pernas ficarão mais fortes, seus passos mais firmes, e o risco de fragilidade a longo prazo começará a diminuir. Antes de finalizarmos, oferecemos 5 dicas rápidas que o ajudarão a aproveitar ao máximo essas vitaminas. Primeiro, sempre tome vitaminas lipossolúveis como D3, K2 e E, com uma pequena quantidade de gorduras saudáveis. Uma colher de pasta de amendoim, algumas amêndoas ou um pedaço de abacate podem aumentar a absorção em até 70%. Sem gordura, grande parte do comprimido ingerido simplesmente passará pelo corpo sem ser utilizada. Segundo, nunca tome cálcio ao mesmo tempo que zinco ou magnésio. Esses minerais competem pela absorção. Se você os toma juntos, eles se neutralizam. Separe a ingestão deles por pelo menos 1 hora. Terceiro, sempre que possível, escolha as formas ativas de cada vitamina. Isso significa metil B12, em vez de cianocobalamina, MK7, em vez de K2 comum, glicinato de magnésio, em vez de óxido. Essas formas são melhor absorvidas e realmente chegam aos seus músculos. Quarto, tome as vitaminas regularmente. Seu corpo funciona em ciclos. Pular alguns dias pode interromper esses padrões de recuperação.
Crie o hábito de tomá-los antes de dormir, um hábito que você não pulará, assim como escovar os dentes. E quinto, mantenha-se hidratado. A água ajuda a transportar essas vitaminas através do seu sistema e para dentro das suas células. Tome os suplementos com um pequeno copo de água. Nunca os engula a seco. Você acabou de aprender sobre 7 vitaminas que podem transformar completamente como seu corpo se sente a cada manhã. Não em 10 anos, nem mesmo em 10 semanas, mas já esta noite. E a verdade é que a maioria dos idosos nem sequer percebe o dano que está sendo causado ao seu corpo durante o sono. É nesse momento que as fibras musculares ressecam. É nesse momento que a síntese proteica diminui. É nesse momento que a inflamação assume o controle. Mas agora você sabe como combater isso. Magnésio para iniciar a recuperação, B12 para nutrir os nervos, D3 para ativar o crescimento e para proteger as células, B6 para construir com proteína, C para curar com colágeno e K2 para fixar tudo isso. Cada uma dessas vitaminas atua de forma diferente, mas todas funcionam melhor juntas e todas são mais eficazes à noite. Isso não é apenas teoria, é ciência, respaldada por resultados clínicos, pesquisas reais e mudanças na vida de idosos como você. Mesmo uma pequena mudança esta noite pode retardar a perda de massa muscular amanhã, pois a ausência dessas vitaminas não é apenas fraqueza. É uma questão de independência, da capacidade de se manter de pé, de ser móvel e livre.